Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente vai dar continuidade, tá? Nossa aula. Então a gente vai falar sobre política de saúde no Brasil no Império. Então assim, a família real já veio pro Brasil, tá? A gente vai dar alguns saltos, tá? Por exemplo, tá? A gente tá em 1808, vamos até 1822, tá? Então, até esse período de 1822 aconteceu muita coisa. Então, teve fundação na Bahia, tá, do Colégio Médico Cirúrgico, tá, em Salvador, que antes não tinha, hoje, naquela época já teve, tá? Teve a fundação da escola, logicamente, cirúrgica do Rio de Janeiro, tá? Teve, logicamente, em 1811, o Instituto de Vacinação, tá? Que é logicamente um instituto de vacínica, tá? Que logicamente é de vacinação, então deu um nome naquela época de vacínica, tá? Teve o controle também dos navios e logicamente saúde do porto. Por quê? Porque quando começou, logicamente, isso eu já tinha falado, que é a questão da peste bubônica, a peste negra, não é? Que se deu início na França, tá? Em Paris. Aqui no Brasil a gente estava com aqueles surtos, não é? Que é a questão da febre amarela, né? Da dengue, que já existe há muito tempo aqui no Brasil, tá? Há muito tempo mesmo. Então, precisou criar um instituto, tá? Uma instituição vacínica, tá? Que é logicamente de vacina, e depois logicamente começaram a ver e ter um controle de saúde nos portos, porque não tinha esse controle, então as pessoas vinham infectadas, às vezes passava uma pessoa para outra e morria. Então tinha a questão também da lepra, que hoje é Hanseníase, né? Também naquela época que falava, e naquela época eles colocavam a culpa em todo mundo nas prostitutas, porque elas que contrariam, né? Elas que estavam contrariando, estavam trazendo, né? Tantas questão dessas doenças de ST naquela época, não é? Então elas estavam contraindo essas doenças e aí passava realmente para aquelas pessoas que trabalhavam nos navios, então para os marinheiros, né? As pessoas que estavam dentro do navio. Então é por isso que precisou se criar esse instituto e logicamente o controle dos navios e saúde no porto, tá? Que é bem importante. Aí a gente dá um pulo, tá? Em 1887, que foi inaugurado logicamente dia 3 de janeiro, tá? Lembrando que a família real, ela foi logicamente para o Rio de Janeiro, então eles saíram de Portugal, foram logicamente diretamente para o Rio de Janeiro, tá? E ali logicamente teve inaugurado o primeiro hospital, né? Que se chama Santa Beatriz. Então esse hospital infelizmente não existe mais hoje, tá? Mas na época foi uma grande inauguração, né? E os hospitais naquela época eram tudo casa, tanto que hoje a gente tem um modelo que a gente pode ver que é a Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo. Você olha, é como se fosse uma casa grande, espaçosa, né? Por conta disso. E logicamente a renda de construção naquela época ficou R$100, que hoje, né? R$100, na verdade, hoje não é nada, né? Que a gente trabalha com outra moeda, então não é nada. Então é bem interessante falar sobre isso. E agora a gente dá um pulo, né? Que é na nossa história, que é o período da República Velha. Esse período é muito importante para o nosso país, tá? Porque aí a gente vai falar de um período de 1889 e de 1930, porque a gente vai falar sobre a economia do café, da cafeeira, tá? Da exportação. A gente não vai se ligar muito a esses detalhes, mas sim para a questão da crise sanitária, tá? No nosso país. Então a gente tem logicamente a economia da cafeeira, a gente tem logicamente a diretoria, tá? Geral da saúde pública, tá? Que era muito importante naquela época, né?
E o Rio de Janeiro ele estava recebendo muitos, né, navios por conta da exportação. Então, eles estavam exportando muito, né, e estavam chegando muitas pessoas, tá? Então, estava tendo muitos estrangeiros, né, vindo logicamente para o nosso país.